Bom dia, bom dia, bom dia. Primeiramente, eu vou entrar na frente e falar Feliz Natal! É hoje, hoje é o grande Mãe, dia. à noite, É, né? a noite será a nossa noite excepcional, né? Essa É. virada maravilhosa, onde comemoramos aí o Natal. Você que está chegando aqui no YouTube, seja muito bem-vindo. Não deixe de compartilhar esse conteúdo, dar o like também aqui, né? Compartilha e também não esqueça de comentar aqui o que você está achando das nossas lives do dia a dia. Isso é muito importante para a gente poder melhorar o nosso conteúdo, tá bom? Muito obrigado por estar aqui. Hoje nós vamos falar de uma coisa muito especial, né? E o dia é muito propício para isso. Papai Noel e sua origem, com a nossa saudosa Dona Neuza, vestida a caráter, nossa Mamãe Noel. Olha só que coisa mais linda. E a Né? palavra é sua, minha mãe maravilhosa, Dona Neuza. E tá ali, tem um filhão, tá ali, veio para ver a live dela, tá ali, mas hoje é Oxe, dia da senhora. vamos ver se ele chega até aqui. Já tá ali, ó. Depois ele vai dar um abraço, ele deve, não está sabendo que a senhora está vestida a caráter, não. Ele acordou agora, a cara inchada. Mas manda Ah, bala, a voz é da senhora. bom dia, pessoal. Bom dia para quem está ouvindo agora, para quem vai ouvir à tarde, e para quem estará conosco à noite. Hoje realmente é um dia muito especial e eu vou falar um pouquinho do que? Um pouquinho do Papai Noel, dessa tradição milenar que vem ocorrendo anos após anos e cada vez mais fortalecendo essa a alegoria do Papai Noel, né? Eu vou falar um pouquinho dele, da sua história, da sua origem, mais ou menos como surgiu essa esse folclore, vamos dizer assim. Porque Papai Noel, como conhecemos, é um resultado de uma tradição cristã moldado num processo milenar misturado a diversos folclores, né? Assim como tem a Branca de Neve e Sete Anões, que a criançada acredita, né? É, Saci Pererê, essas coisas, também temos o Papai Noel. Só que esse Papai Noel, ele, ele tudo começa de que forma? Com São Nicolau muitos anos lá atrás, numa década mais ou menos de 270, por aí, foi quando tudo começa. Foi quando São Nicolau nasceu. Uns falam de 250 a 275 anos, e é mais ou menos nessa média, não sei especificar exatamente o ano, mas tudo começa mais ou menos nessa faixa etária, quando São Nicolau nasceu. E ele veio de uma família muito rica, filho único e muito religiosa. A família dele era muito religiosa, que pregava muitos preceitos católicos, né? E ele foi crescido, né? Ele cresceu nessa religiosidade e cultuado também ali. E São Nicolau, ele orava tanto, ele gostava tanto daquilo que a família implantou nele, que ele entrou para um convento e se tornou um bispo, o arcebispo São Nicolau. Muito jovem, muito jovem. A história dele para ser arcebispo foi muito legal. Por quê? Na época não era o Papa que escolhia, era entre eles ali que escolhia. Mas como vários bispos estavam ali reunidos, né? Todos querendo ser, claro, arcebispo. Então, entre eles mesmos, eles falaram: dia tal, o primeiro que entrar dentro da igreja tal será considerado arcebispo. E coincidiu ele, que era um dos mais jovens, entrou. Foi o primeiro, então ele foi consagrado arcebispo dessa forma. Mas foi muito, muito válido, porque ele era um cara muito sistemático, sistemático que eu digo assim, caridoso, e assim começou. Ele foi muito conhecido pela antiguidade, pela sua generosidade,
e também pelos muitos milagres, né, que ele realizou naquela época. Porém, gente, antes de mais nada, dando uma cortada aqui, eu quero deixar bem claro que eu não quero deixar bem claro que eu não quero agredir as agressões, as tradições e costumes que vêm, as costumes de Natal, tá? Não é essa a minha intenção, de jeito nenhum. Eu quero mais contar essa história que vem de lá para cá e como surgiu o Papai Noel. Porém, como toda figura, né, cuja história atravessa séculos e séculos, não é fácil separar o que é fato e o que é lenda, né? Então, é fato que São Nicolau existiu. A lenda do Papai Noel ele começa depois. Então, por ele ser e esse jovem Nicolau, ele nasceu em Patara, na Ásia Menor. Ásia Menor, hoje é Turquia, né? Não é mais chamado de Ásia Menor. Tendo vivido numa época de cristãos duramente perseguidos, quem já não ouviu falar da era cristã, onde os cristãos eram perseguidos, eles todos que pregavam a religião de Cristo, né, de Jesus Cristo, eles eram perseguidos. Então, eles se reuniam em cavernas, aquela coisa tal. E São Nicolau não ficou atrás, né? Foi muito perseguido. E ele, inclusive, ele chegou a ser preso e quase que foi morto por causa disso, né? Faltou muito pouco para ele ser lá jogado aos leões naquela época da cristandade, né? Mas graças à ascensão de Constantino, ele foi salvo. Ele não, che... ele não chegou a ser morto. Então, ele foi salvo e conseguiu, né, deixa eu esperar um pouquinho. Graças à ascensão de Constantino, no poder com a publicação do editorial de Milão, uma lei que concedia a liberdade religiosa, né, que aí passou o bispo Nicolau, foi solto, né? E com isso ele conseguiu a liberdade e o cristianismo foi aceito em todos os lugares do Império Romano. Ele volta, mas só que com isso ele foi solto, mas ele voltou a ter problemas. Ter problemas de que forma? Ter problemas dentro da própria religião. Porque aí havia um outro grupo que era contra o que ele pregava. E o debate era tanto entre eles, que o diácono, né, de Alexandria, um, um chamado Ário, fundador da doutrina arianista, acreditava que Jesus não era Deus. Olha que absurdo, né? Ele achava que Jesus não era Deus, mas sim uma criatura como outra qualquer. De outro lado, a Igreja Católica Ortodoxa defendia dizendo que Jesus partilhava da mesma substância de Deus, do mesmo elemento de Deus criado, de Deus criador. Portanto, Jesus é Deus e se fez homem. Então, a Igreja Católica Ortodoxa pregava nessa pontuação. A coisa foi tomando uma repercussão tão grande que no ano de 325, o imperador Constantino teve que intervir novamente, se viu obrigado a convocar o Concílio Geral. E nesse concílio ele foi realizado na cidade de Nicéia com o objetivo de discutir a divindade de Jesus. Olha que coisa, né? Discutir a divindade de Jesus. Quem sou eu para falar nisso, não? Que coisa grandiosa. O bispo Nicolau ficou tão irritado na época que partiu para a agressão física e deu, né, aquele tapa como se diz, no eclesiásticário,
E por causa disso, né, ele, por causa dessa bofetada que ele deu no eclesiástico, ele ficou impedido de permanecer como líder religioso. Mas ele não se deu por vencido, não. Aí, pois foi aí, ele começou a trabalhar de noite, às escondidas, fazia a sua pregação de noite. Ele ia fazer a caridade de noite, ele ia prestar auxílio aos necessitados de noite, ele ia escondido, meio que na surdina, né? Então ele se camuflava, ele, onde ele tinha necessidade, ele colocava as coisas escondidas, né? Sabia daquela família que estava passando necessidade, ele ia lá. Como ele era muito rico, né? Os pais eram muito ricos, e nessa altura do campeonato, os pais já haviam falecido e tinha deixado para ele uma fortuna imensurável, muito grande. E ele, o que ele fez? Ele catou essa fortuna e começou a distribuir aos pobres dessa forma. Conforme ele ia vendo a necessidade de um aqui, necessidade de outro ali, ele ia ajudando, ele ia colocando. E com isso, e o pessoal às vezes via, tinha aquela surpresa no levantar, no ver que de noite tinha alguma coisa ali na sua porta. Às vezes ele conseguia jogar até pela chaminé, era engraçado, né? Que ele não sabia como deixar. Então, isso foi tendo uma repercussão muito grande entre as vilas, os vilarejos, querendo descobrir quem é que o ajudava, quem é que ajudava aquela família. Inclusive, tem uma história muito bacana de um comerciante que foi à falência, mas ele tinha 3 filhas mulheres. E essas 3 filhas, e por ele ter ido à falência, ele estava com medo de deixar aquelas filhas ao bel prazer. Ao bel prazer por quê? Porque se ele viesse a falecer, essas meninas, ou elas se tornariam prostituta, né? Ou seriam escravas, porque ele não tinha dinheiro para dar o dote para o marido, porque naquela época toda mulher tinha que dar o dote para poder se casar, tinha que ter um dote para poder se casar. E ele, sabendo disso, o que ele fez? Ele pôs as moedas, ele encheu as sacolinhas, 3 sacolinhas de moeda e jogou. Uns falam que ele jogou pela lareira, né? Outros falam que ele colocou dentro de uma meia e pendurou na lareira, entrou escondido na casa desse senhor, e para as meninas poderem se casar, terem um dote para poder se casar, para não ficarem perdidas na vida, né? E isso foi muito divulgado, muito comentado na época. As meninas se casaram, né? Tiveram a sua vida mais humana, mais feliz, não que as outras não fossem, né? Mas menos triste, vamos dizer assim. E com a morte dele, e claro, né? Ele com muitos exemplos foi dado por São Nicolau, muitas histórias, não só ele doando essa fortuna que ele tinha, através dos familiares, mas também com isso ele orava muito a Deus, ele pedia muita ajuda e ele conseguia curar vários doentes. Mas de que forma? Como ele tinha as condições financeiras, ele conseguia os remédios, ele levava os remédios, ele cuidava, mas tudo isso, gente, na calada da noite, tudo isso às escondidas, né? E graças à herança que ele tinha recebida pelos pais, né? Ao invés de ele doar para a igreja, ele doou para o povo pobre e carente, dessa forma, ajudando um aqui, outro ali. Era aí que está querendo cair a minha energia aqui. Deixa. Ai, pronto. Aqui eu tenho medo de cair a internet, isso assim, que volta e meia falha. Então, graças a essa ajuda dessa
arrumar direitinho. Graças a essa ajuda, essa riqueza que ele tinha, ele passou a ajudar todo mundo, o mundo dessa forma. E depois da sua morte, ele foi considerado um santo, inclusive até mesmo pela Igreja Católica. Ele foi até canonizado santo, nesse sentido. E ele foi, então, considerado na região como santo casamenteiro. Aqui eles falam Santo Antônio, né? Na região lá como santo casamenteiro, como protetor dos navegantes. Por que protetor dos navegantes? Que ele também ajudava na ribeirinha, beira-mar, ali, ele ajudava muito aquela região dos pescadores, muito aquele povo que ele saía, né? E, além de ser o protetor dos navegantes, dos guardas noturnos, que acabaram descobrindo quem era o ajudante da noite, né? E, inclusive, os coroinhas de Bari, na Itália, da cidade de Bari, na Itália. Por que na Itália? Pô, se ele era da Turquia, como é que ele foi parar lá na Itália, né? Mas, por quê? Com o passar dos anos, como assim, né? A gente fica perguntando por que lá na Itália? Por volta de 1087, mais ou menos, quando a cidade de Nira já estava sob o domínio dos turcos, os marinheiros italianos invadiram por volta mais ou menos de uns 70, 75 marinheiros, invadiram, levaram de noite e pegaram as relíquias de São Nicolau e levaram para a Itália, e onde ela consta até hoje lá. As relíquias de São Nicolau até hoje está na Itália, né? Seu dia é comemorado dia 6 de dezembro. E foi assim, foi comemorado por muitos e muitos anos, por muitas festas, né? E aí depois veio aquele outro problema da Igreja Católica também, porque como ele era um santo, foi considerado um santo, e como em vida ele doava muitas coisas, levava presente para as crianças, distribuía doce para as crianças, ele falava com as crianças que toda criança boazinha que se comportava ganhava um doce, né, na época. Então a criançada ficava tudo eufórica, querendo se comportar bem por causa do São Nicolau, né, do arcebispo Nicolau. E então essa tradição de dar presente começou todo dia 6 de dezembro. Eles começaram a dar presente para as crianças, dar doce. Os próprios pais, às vezes, colocavam cestinha de doce ali para as crianças, dizendo que era São Nicolau que tinha trazido, né? Então, eles começaram a chamá-lo de Santa Claus, né? Hoje é Sinterklaas, né? Que é o São Nicolau. Sinterklaas é o Papai Noel que eles que chamam hoje, né? Sinterklaas, lá nos Estados Unidos, pela região lá. Em 1700, com o passar do tempo, entre esse meio tempo, houve uma história que no final eu posso virar a falar também, caso queira. Mas eu vou partir mais para o lado de São Nicolau. Em 1774, no Jornal de Nova York, foi publicado um artigo sobre famílias holandesas, né, que reuniam festa das Sinterklaas, que os holandeses, né, como vocês sabem, também invadiram os Estados Unidos, com a invasão deles. Então, eles tinham uma colônia muito grande lá, e eles, então, se reuniam para fazer a festa de Sinterklaas. Foi onde começou a festa nos Estados Unidos, que quem vê hoje quantos e quantos filmes que eles não fazem lá de Papai Noel, da alegria do Natal, é contagiante, né? Eu sou fissurada nisso. Parece que contamina, impregna na gente essa alegria de doar, de distribuir presente, de alegrar as crianças. Que nem eu disse,
logo no início, é uma lenda, mas é uma lenda boa, é uma lenda gostosa, que agrada, que faz com que a gente se interage, né? Em 1820, mais ou menos, nessa faixa etária, as lojas começaram, foi onde eles começaram a anunciar especialmente para o Natal, usando o quê? A figura de São Nicolau. Por que São Nicolau? Porque São Nicolau ele tinha uma capa vermelha, ele tinha aquele cone na cabeça de arcebispo, né, que também era vermelho, então eles usavam essa imagem, ele era barbudo, tinha aquela barba branca, usava essa imagem de São Nicolau, né, nas campanhas publicitárias de Natal, e como ele também era distribuidor de brinquedos com as crianças, isso fortalecia o comércio. O comércio ia para comprar os brinquedos para trazer para a criançada. E aí teve um cartunista em Nova York, chamada Thomas Nast. Thomas Nast, eu gravei por causa da Nest Neuza Nest, é mais fácil de gravar. Foi o que consolidou a aparência do Natal do Papai Noel. Foi ele mais que chegou próximo à figura que é hoje. Inclusive, nas primeiras ilustrações representadas por ele, apareciam as figuras pequenas e doentes, né? Aí, nos desenhos posteriores, ele foi acrescentando uma casa com oficina no Polo Norte, né? E aí foi criando aquela imaginação de brinquedos, que o Papai Noel tinha uma casa no Polo Norte para construir brinquedos para as crianças, e ele também tinha um caderno onde ali anotava todos os nomes das crianças boas, para que pudesse levar o brinquedo até elas, né? E com isso, Thomas Nast, ele trabalhou por 30 anos, daí ou mais, mudando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, até que chegou na ilustração de 1881, que foi publicada numa famosa revista de Nova York, onde viralizou e consolidando assim a atual aparência do Papai Noel que tem até hoje, graças a Thomas Nast, né? Que já existia naquela imagem de São Nicolau. O que ele fez? Ele usou as descrições de São Nicolau, mais ou menos, né? E começou a desenhar através dele, tirando mais ou menos a imagem de São Nicolau e construindo ali o Papai Noel, pondo aquela imagem bonita do Papai Noel. E em 1886, pela primeira vez, foi representado totalmente de vermelho, né? Que antes eles não tinham ainda aquela figura determinada, eles não sabiam exatamente a cor que colocavam, apesar que São Nicolau se vestia de vermelho, mas como eles estavam criando uma performance parecida com São Nicolau, então eles estavam tentando chegar o mais próximo possível, possível da criação feita, né? E assim, como eu disse, ele foi em 1886, foi a primeira figura aparecida totalmente em vermelho, com, com todas aquelas tradições ligadas né, eles também tiraram o aproveito das tradições, os holandeses também tiraram muita influência dos holandeses ali, completando essa figura do Papai Noel. Teve muitas outras pessoas também que o ajudaram, que vieram depois de Thomas, né? Foi colocando ali. Tanto é
Tanto é que em 1890, o Exército da Salvação começou a enviar homens fantasiados de vermelho com um balde branco, segurando um balde branco, e eles saíam às ruas pedindo doações. Doações para entregar para as crianças. Olha que interessante, isso lá atrás, gente, em 1890. Já o Exército da Salvação começaram a fazer isso. Já porque, claro, com tantas guerras, com tantos infortúnios, muitas crianças também acabavam sendo órfãos, né? E para ajudar essas crianças, esse exército começou a fazer isso. Nessa época do ano, sair pedindo doações para poder distribuir para as crianças, era uma coisa muito legal, muito gratificante na época. E isso, o que aconteceu? Foi só fortalecendo essa figura que estava sendo cada vez mais enraizada na cultura, nas pessoas, ficavam tudo ansiosos com a chegada do final de ano, que na época, 6 de dezembro. E aí, o que aconteceu? Por causa disso, por causa dessas festividades, desse enraizamento e tal, a Igreja Católica, mais uma vez, o cristianismo, os evangélicos também irritados com isso, porque eles estavam endeusando muito São Nicolau, por causa da imagem parecida. Aí, dia 6 de dezembro, eles começavam. O que a igreja fez? Dia 6 de dezembro era feriado, por causa de São Nicolau. Era onde eram feitas a maioria dessas festas. Então, foi abolido esse feriado do calendário. Foi abolido esse feriado, mas o que o povo fez? Ele só foi esticado. Tiraram do dia 6 e jogaram lá para o dia 25. Dia 25, por que dia 25? Porque era o nascimento de Cristo, né? Então eles unificaram junto, colocaram junto com o nascimento de Cristo. Então, nesse contexto, a marca foi ficando cada vez mais famosa, né? E o que aconteceu? O Papai Noel já era usado em várias marcas, já era usado em comércios, né? E somente em 1930 que a Coca-Cola entra com tudo nesse engajamento. Por que eu estou falando tudo isso? Por que eu estou dizendo a história do Papai Noel? Esses dias, eu escutei uma discussão que eu me segurei para não entrar no meio, sabe? Porque eu não tinha nada a ver. Eu vi duas pessoas discutindo que foi justamente esses dias que teve o passeio da Coca-Cola na minha cidade. Eu achei até meio hilário. Eu falei, virei as costas, eu falei assim, deixa quieto, deixa discutir eles, né? Que estavam discutindo que quem criou o Papai Noel foi a Coca-Cola. E a coisa estava pesada. Imagina, a Coca-Cola, lógico que foi Coca-Cola que criou o Papai Noel. Papai Noel não existia, não sei o quê. Então, as novas gerações não sabem da história lá de trás, não sabe como surgiu, não sabe como é que veio. Essa ideia de que veio de São Nicolau, essa ideia do Papai Noel que eles fundiram, né? São Nicolau fizeram o Papai Noel mais bochechudo, mais alegre, né? Então, foi essa fusão. E na época, o que aconteceu? A Coca-Cola, quando chegava no inverno, as vendas caíam, e caía muito. Então, eles não sabiam, chegava uma hora que eles não sabiam como vender, como reerguer. No verão se vendia bem, mas no inverno não se vendia. Foi onde eles tiveram a ideia do Papai Noel de buscar ajuda
de uns cartunistas, né? Para melhorar essa figura e fazer um bem bolado ali para poder fazer a propaganda legal da Coca-Cola, né? E aí o que aconteceu? Eles chamaram um cartunista, não, a figura do o cartunista para melhorar, por quê? Porque eles queriam um Papai Noel alegre, um Papai Noel despojado, um Papai Noel sorridente, um Papai Noel cativante. E eles viram que o Papai Noel, anos atrás, era usado várias figuras para poder a propaganda. Tudo foi usado para chamar a atenção. Mas o Papai Noel foi um ícone que era o que mais chamava para as vendas. Era o que mais, não tinha outro. Podia tentar colocar outro que não tinha o quê? O Papai Noel era insubstituível, ele vinha, né? Ele que chamava mais atenção. Então, ele contratou outro cartunista para poder melhorar essa imagem, para colocar uma figura de um Papai Noel alegre, contente, sorridente, brincalhão, que gostava de criança, né? E aí foi quando, como fala, ele começou, então, a Coca-Cola começou a investir pesado. E graças a ela, né? Eu falo graças a ela porque a criançada, nos dias de hoje, é muito fissurada no Papai Noel. E esses cartunistas de Nova York, de Nova York, não. Era de Nova York, eu não estou tentando lembrar o nome dele, mas não veio. Não consigo mesmo, não tem jeito. Eu só lembro no Thomas, o primeiro, né? O que formou. E esses cartunistas, o que eles fizeram? Eles tiraram a ideia, eles fundiram não só a ideia do São Nicolau, como também de um poema. Esse poema foi escrito por um teólogo, escritor, que ele era professor da literatura oriental. Esse poema ele escreveu para as filhas dele. Um poema muito bonito que ele escreveu para as filhas. E esse poema acabou sendo... Uma mulher acabou lendo esse poema, gostou demais do poema e acabou mandando para o Jornal de Nova York. E o Jornal de Nova York acabou publicando esse poema. E quem leu, esse poema ele foi traduzido para muitos e muitos países, inclusive, que era um poema muito bonito. E esse poema, o que dizia? Se tratava de um pai de família que escutou um barulho no quintal, bem na véspera de Natal. E quando ele olhou para a janela, ele viu um trenó cheio de presentes. E dentro desse trenó tinha um Papai Noel. O trenó era puxado por renas. E ele começou a observar esse velhinho no trenó. Ele olhou que esse trenó subiu no telhado e começou a jogar os presentes através da chaminé das casas. Diz que esse homem ficou olhando aquele velhinho fazer isso, e as renas puxavam aquele trenó voando de telhado em telhado, deixando. É uma história fictícia que ele criou para alegrar suas filhas, né? E que foi divulgado dessa forma. E esse que fez esse novo publicitário, né? Da Coca-Cola, ele juntou esse poema, ele aproveitou essa história, essa ficção criada nesse poema, juntou com a beleza do Papai Noel, o velhinho, barbudo, de barba branca, cabelos brancos, alegre, brincalhão, divertido, que gostava de alegrar as crianças no Natal, distribuindo brinquedos, né, prometendo a todas as crianças que fossem, como fala, boazinhas,
que obedecessem o papai e mamãe, que fossem estudiosas, ganhariam o presente de Natal. E foi uma coisa muito gratificante, né? Por quê? Porque até hoje as crianças ficam fissuradas nisso. Até hoje as crianças ficam esperando o Natal. E tem aquela alusão, né? Eles fazem, armam a árvore de Natal, eles montam aqueles presépios lindos, maravilhosos, mas a expectativa maior é o presente, pelo menos na cabeça das crianças. Eles ficam intuitos, eles ficam com aquela ânsia de ganhar aquele presente no Natal. Então, eles passam o ano inteiro pensando, até os pais, olha, se você não comportar, você não vai ganhar presente de Natal. Então, até hoje, os pais fazem isso. Eles ficam intuindo na cabeça das crianças, se você não se comportar, não vai ganhar. Se você não estudar, se você não passar de ano, você não vai ganhar presente de Natal. Papai Noel está vendo o que você está fazendo. Então, a criança fica com aquela imagem do Papai Noel. E chega nessa época, eles querem ver o Papai Noel, eles querem sentar no colo do Papai Noel, eles querem visitar os shoppings, que é cheio de Papai Noel, e sentar, fazer os pedidos de Natal. Então, é muito bonito. E Nova York, o que fez? Não só Nova York, como o mundo todo fazem isso. Criaram vários filmes contando histórias de Papai Noel, que é muito gostoso. Eu mesmo gosto muito de assistir muito esses filmes de Papai Noel, porque é uma coisa positiva, é uma coisa alegre, não é uma coisa pejorativa, não é uma coisa que vai deixar a criança mal. Não, é uma, como eu disse logo lá no início, é uma lenda positiva, é uma lenda que deixa a família alegre, é uma lenda que até a gente entra nessa faixa. Dá uma olhada aqui como é que eu estou, né? De Mamãe Noel, toda empetecada aqui, né? Porque a gente entra nesse clima, esse clima do Natal. Claro que a gente não vai esquecer do pai. Claro que a gente não vai esquecer do, do bem maior, né? Mas isso é uma outra história que eu vou deixar para amanhã, tá, gente? Vocês não esqueçem. Então, o Natal, gente, o Papai Noel, tudo começou dessa forma. Mas, como eu disse, São Nicolau foi visto por muitos e muitos anos, endeusado também, santificado pela Igreja Católica, por esse ato que ele fez durante toda a sua vida. Ele era filho único, ele entregou a vida dele de doação, doando. Foi maravilhoso o que ele fez. E nesse intercâmbio, depois que ele foi embora, do seu falecimento, apareceu outras histórias também mais ou menos parecidas. Só que não foi muito divulgado, porque era uma história meio cabrosa, né? Tanto é que muitas religiões falam que essa época do Natal é onde como se consagrava o deus Ondi, né, que na época era cultuado na antiguidade, mais ou menos pelos vikings, em 1700 e pouco, né, na faixa etária de 1700 a 1100, os vikings tinham o deus Ondi. E o deus Ondi, o que era? Era um deus era um ser que ele andava com seu cavalo, tanto nos rios como nos mares, segundo os vikings, né? Tanto nos rios como nos mares, e aonde ele passava, as crianças deixavam do lado de fora, nas meias, cenoura, açúcar e feno, que era para o cavalo de onde se alimentar. Em troca, onde deixava doces e brinquedos. Né? Essa escola é uma história que também não é muito divulgada,
mas que ele, por causa dessa cultura, desse Deus Ondi, que não era o Deus que a gente cultua, o Deus único, né? O Deus verdadeiro, que era uma lenda. Esse sim era uma lenda, que inclusive o cavalo dele disse que tinha, é, não sei se era 3 ou 4 patas na frente e 3 ou 4 patas atrás. É uma lenda mesmo, né? Então não foi muito divulgada, mas que ele também fazia esse papel, que segundo a tradição dos vikings, né? Também fazia esse papel. Mas o que eu tinha de falar sobre o Papai Noel, essa lenda do Papai Noel, gente, era isso daí. Espero que vocês, né? Papai Noel é isso. Vamos alegrar nossas crianças, vamos é, curti-las. E uma coisa eu digo: não tire essa imaginação da criança. Deixa que eles descubram por si próprio essa lenda, porque é muito legal a criança, é muito gostoso saber que a criança ainda tem esse sonho do Papai Noel, ainda esse sonho maravilhoso. É muito gostoso ver a inocência deles, sabe? A expectativa. Tem muitos pais que falam assim: ah, você não acredita mais no Papai Noel, então não vai ganhar mais presente. Ah, para, né? Então, o que eu tinha para dizer, vou deixar aberto aí para quem quiser também falar e dizer também alguma coisa sobre o Papai Noel, o que que vocês acham? Ai, Tá meu Deus do céu. Que top, né? Assim, é uma história muito especial, né? O Natal é um dia muito especial. O Natal é um dia realmente de reunião da família. É um dia onde a família está ali pronto para se reunir, para trocar presentes, para Exatamente. para se sentir abraçado, né? E não tem data melhor. Mas, assim, é muito bom as pessoas, a senhora trazer, por exemplo, essa história, porque muita criança, muita gente não conhece a história, né? A história de São Nicolau e como surgiu o Papai Noel. E, assim, eu gosto muito de Natal, viu? Muito, muito mesmo. E eu vou contar uma coisa aqui, que tem uns 4 anos, mais ou menos, que eu passo o Natal sozinho. Tá? Aí, Esse ano, eu vou passar em família, né? Agora eu vou contar o porquê. É porque a minha sogra é de outra cidade, né? A mãe da minha esposa. E todo ano eles viajam para poder passar o Natal com a família lá, né? Aí lá em casa eu tenho dois cachorrinhos. Aí o que que eu faço? Eu ficava em casa para que a família pudesse viajar e festejar. E eu ficava em casa cuidando dos cachorros. Cuidando. Foi por 4 anos, sim. Esse ano eu vou passar porque nós inverteu. Eles vieram para cá. Eles estão em casa agora. Chegaram ontem, então a gente vai passar o Natal junto, né? Então, há 5 anos é um ano que eu vou passar com a família, com meus filhos e com a minha esposa, o Natal. Falei, é uma virada de chave, né? Legal. Mas, sempre mesmo longe, a gente curtindo o Natal. Aqui, ó, por engraçado, eu sozinho, eu fazia a minha ceia meia-noite e passava o Natal. 4 anos foi assim. E é uma data muito especial mesmo. Muito bom. Isso aí foi top, só trazer essa história. E muita coisa eu não sabia. Só deu uma aula hoje. Cara, falou aí até de datas e tudo mais. Eu mais ou sabia, menos, né? Tem muita é, coisa que eu deixei eu, passar também, porque eu sabia para que não estender muito. O Papai Noel tinha vindo de Nicolau e tal, mas assim, não conhecia a história dele na parte de religiosa, né? Eu sabia que era um velhinho que dava presente, lá do Polo Norte. Então a gente foi criando aquela história, aquela ilusão, e isso é muito bom.
Isso faz com que as crianças realmente aí têm que acreditar, né? Nesse ser maravilhoso. Porque não existe coisa melhor de ver a alegria da criançada Sim, também nessa época. Gente, eu fico fissurada com as crianças. Eu gosto demais, 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 demais. não é só Chega as essa. crianças, né? Hã? Os adultos também acho que fica meio maluco nessa data. É Não, maravilhoso É, demais. é. Tem certas religiões, eu entendo hoje por que que certas religiões não, não aceita isso, sabe? Não aceita essa história, não aceita o Natal, não aceita o Papai Noel, mas é porque eles pegaram naquele lado negro, vamos dizer assim, oculto, lado oculto da história. Por que lado oculto da história? O lado que dos vikings, por exemplo, que Hum. ali tem um lado oculto, onde eles cultuavam os deuses, onde, inclusive, uma vez no Natal, na época, diz a lenda, né? Diz a lenda que na época dos vikings, né? Lá no Polo Norte, lá na Ásia, como é que é Polo Norte? Onde fica 6 meses escuros, 6 meses dia, 6 meses claro, né? Nessa época, então, eles trabalhavam 3 meses para poder juntar alimento, com nozes, castanhas, com tudo, né? E o mais jovem saía para caçar, os mais jovens, os mais fortalecidos, naquela faixa etária de adolescente para adulto, saía para caçar. E eles iam caçar o quê? Ursos brancos. Por que os ursos? Porque os ursos brancos são carnívoros, né? E então, eles caçavam os ursos, e quando conseguia pegar um, antes de chegar ali na aldeia deles, ali próximo, eles tiravam a pele, vestia aquela parte branca por dentro dele, assim, deixando aquela parte vermelha dele por fora, então ele ficava todo vermelho por fora e branco aqui por dentro. E, claro, na época, a turma com frio, eles não cortavam o cabelo, não faziam a barba, então tudo com aquela a barba era branca, mas era branca de neve, porque eles eram jovens, né? Branca de neve, tudo branco aqui. Então, aí as entranhas, a carne, tudo, eles entravam ali levando aquele presente para o pessoal comer. Então, aquilo é no presente. E eles saíam, principalmente, na época do quê? De Natal. Não é que na época de Natal, a gente fala época de Natal agora, né? Mas 24 de dezembro. Por que 24 de dezembro? 24 de dezembro o dia, era quando o sol ficava mais longe deles, era a escuridão maior, ficava mais longe de onde eles estavam. Então, eles ficavam ali 6 meses, gente, no escuro. Então, claro, eles cultuavam ali o Deus um dia, ali eles acendiam alguma coisa para que protegesse dos ursos, de tudo, aquela tradição toda. Claro que isso não se tornou uma lenda, mas que, na verdade, lá atrás, há milênios de anos atrás, eram dessa forma que eles, naquela região sombria e gelada, era dessa forma que eles sobreviviam e cultuando esse Deus. Então, por isso que muitas religiões hoje não aceitam o Natal por causa, fala que é uma tradição pecaminosa, né? Claro, porque Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Sim, todo mundo sabe que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro. Foi uma data escolhida para que fosse comemorado esse dia, porque ninguém sabe exatamente o dia dele. Deixo para vocês aí. Fala, Eu, Ale. eu vou falar, viu? Esse André é um privilegiado. Pare. E Ele me ajuda muito, esse ter menino. contado, não, ter uma contadora de história nesse nível aí, ó,
para pôr historinha aí para dormir, para poder contar esses detalhes, é um privilégio, é para poucos. É muito gostoso te ouvir e contar a história, dona Nilce. A gente viaja. O jeito que a senhora conta, a energia, os detalhes, é gostoso, a gente viaja. E a senhora contou de uma maneira que foi muito bacana. Você fica imaginando como que cada elemento do que a gente vê hoje do Papai Noel foi se associando. Ou seja, a parte que veio do São Nicolau, a parte que veio do poema, a parte que veio da Coca-Cola, a parte que veio lá dos Vikings. E aí você vê, vira uma receita, né? Aí você, como a gente cresceu nesse ambiente do Papai Noel, a gente fica associando cada elemento, a chaminé, as meias, o trenó, né? As datas, os presentes, né? A roupa, né? As bochechas, a barriga, a barba, tudo, cada elemento, cada detalhe que a É, gente tem, né? E ainda é, deve ter aqueles que justificam aqueles trabalhadores, né? Aqueles bichinhos, aqueles ajudantes lá do Papai Noel, os os duendes. duendes. Isso aí já deve ter ainda uma outra história, né? Que, Não, que, que traz eles, né? mas Ah, essa daí dos duendes foi os primeiros Papai Noel. Começou lá atrás. Como ah, o Thomas começou a desenhar o Papai Noel, ele começou como duende, fazendo ele pequenininho, como se fosse um. Aí depois que ele foi, não falei para que ele trabalhou 30 anos para poder elaborar, que ele foi, cada ah. ano ele foi mudando alguma coisa, ele foi fazendo até que chegou onde ele é hoje, né? Mas é uma Claro que magia. aí eles aproveitaram a história do duende para colocar aí nas fábricas de brinquedo, aquelas Ah, coisas sim. todas, Aí fazendo que legal. aquela alusão para as crianças, né? E eu acho muito legal os filmes que eles elaboram, viu? Acho bacana pra caramba. Tem. Aqui em Goiânia está tendo um evento que chama Candlelight, né? Um teatro à luz de velas. E um deles foi do filme Esqueceram de Mim para fazer a trilha das Ai, que músicas legal. de Natal. E eu acho que todo mundo aqui pegou, né? Não sei se o André pegou, mas na geração que assistiu o Esqueceram de Mim, foi um filme que marcou muito esse espírito de Natal, né? Porque foi bem nessa época, né? Que ele ficou abandonado em casa. E eu lembro muito dessa a família reunida, né? Aquelas coisas todas. E, e, e esse tipo de filme, né? Ele levava a imaginação dele, da gente, assim, a mil. Porque o Natal lá era iluminado, era neve, né? Tudo aquilo que toda essa magia que envolvia. E agora em Goiânia tá tendo um evento, já tem alguns anos, e eu acho que é um evento que está destacando a nível nacional. Acho que inclusive, ele é encomendado por quem faz o Natal Luz, lá de Gramado. Então, lá no Oscar Niemeyer, que é um lugar lá que tem um teatro, né, que tem um espaço lá que foi projetado pelo Oscar Niemeyer, agora todo ano está sendo muito bem estruturado e iluminado. E aí eu já tive a oportunidade de ir no ano passado e nesse. E essa mesma sensação aí você fica lá dentro, porque assim, é muito bem produzido, muito iluminado, tem os personagens lá para interagir com você. De vez em quando apaga a luz e tem aquelas canções de Natal. Eu não sei se a Estela já foi lá, ou se o Zé foi, mas se não tiver ido, é muito bacana. Esse ano a gente foi na inauguração, essa semana agora acho que vai ser a última. E tem uma parte gastronômica bem bacana, tem teatro com orquestra tocando canções natalinas. Então, parece que é um resgate, né, de algo que estava meio que assim, ficando muito só em teor comercial, e depois aquele ambiente, você fica imerso, resgatando essas lembranças. E, e, isso que a senhora trouxe na história, eu ficava sempre nessa curiosidade. Mas caramba, tem vezes que a gente vê filme do Natal, do Papai Noel, parece que da Noruega, lá do ponto. O que que tem a ver, né? Uma hora fala de São Nicolau, outra hora fala lá, mas são religiões diferentes, crenças diferentes, mas parece que tudo tem uma origem. Mas na verdade foi uma construção de elementos, né? Então, assim, é, parece que é o Papai Noel, do jeito que a gente vê hoje, ele não nasceu assim, né? Ele foi construído
E esses elementos foram pegos Por agregados. de agregados, né? Eu lembro dessa questão dos vikings mesmo, dos nórdicos, né? Tem filme lá. Acho que essa questão do Polo Norte vem de lá, né? Por exemplo, não vem de São Nicolau, Polo Norte, né? Tudo dessas partes geladas dele, né? Essa questão isso aí que a senhora falou mesmo agora, muito curioso, né? De matar o urso, pegar, inverter a pele, ficar a parte de sangue de fora vermelha, a parte branca quentinha por dentro, e ele chegava lá disfarçando como se fosse uma vitória, né? O surfista conseguiu o urso. Exatamente. É. E a galera esperando aquilo, porque aquilo ia ser o alimento deles, né? Por causa que realmente lá esse dia aí que a senhora falou, chama solstício de inverno, né? O dia mais. É isso. É isso. E o Deus é o onde? Como é que é? Onde ou é o Odin? Porque eu sei que o Deus Odin. é Odin. 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 É isso. É É muito isso aí. curioso essa história. É. Pois é, então a receita, aí pra você ver, eu ficava confuso, agora ficou bem mais claro agora saber essa. Não, Foi é gostoso. bom. É bom a gente estar relembrando isso daí para a nova geração, né? Porque não quero com isso tirar essa alegria do Natal, ao contrário, apenas fortalecer, apenas para que eles saibam a origem. É a mesma coisa para você, pô, você é filho de quem? Pô, mas sua mãe, como é? É a mesma coisa. De onde que ele veio? De onde que nasceu? Lá de trás. Aí Veio a de gente já lá. vai ter história para contar, né, os colegas na escola. Exatamente. É isso aí. Vamos todo mundo abrir o microfone aí e desejar um Feliz Natal aqui pro YouTube. Aí, todo mundo abre aí, ó. Feliz 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 Natal! Feliz Natal! Natal! Para Natal, todo feliz mundo. Natal, de bom. Natal, que Deus abençoe vocês Amém a todos. nós todos. Tudo. Ah, isso aí, que top.